Bom dia, meninas e meninos! Olha, vamos fazer essa tanguinha aqui maravilhosa masculina em cirê. Então, ela foi cortada no cirê, bastante stretch. O forro dele é o forro de biquíni e o forro do fundilho é de malha de algodão. Então, vamos aqui pro corte, né? Eu dobrei o tecido na parte mais elástica. Eu coloquei o tecido armado dessa maneira para economizar, tá? Botei o molde direitinho. E atenção, meninas, se a sua malha é mais stretch de um lado que do outro, não vai dar para cortar assim não, tá? Só dá para cortar dessa maneira quando o tecido tem bastante elasticidade dos dois lados. Se não tiver bastante elasticidade dos dois lados, vocês vão ter que cortar a parte da frente com o sentido da elasticidade assim na largura. E depois vocês vão ter que dobrar de novo o tecido de maneira que para a parte das costas o sentido mais elástico fique na altura, tá? Aí pronto, terminei de cortar ele bonitinho. Vou fazer o piquezinho aqui na parte de trás, né? Como vocês podem ver, duas partes da frente, uma parte de trás. Agora eu vou cortar a lateral. Eu vou escolher a parte onde tem mais elasticidade. Vou dobrar. Vou pegar o meu moldezinho, né? E vou dobrar o meu molde aqui, ó, na parte M, porque eu tô cortando uma tanguinha M, né? Vou fazer o meu corte bonitinho e vou reservar ele. Eu não vou mostrar aqui para vocês não o corte do forro, mas vai ser muito simples. Para cortar o forro, eu corto o forro exatamente do mesmo tamanho da parte da frente, né? Num tecido de forro bem fininho. Normalmente, nesse tecido grosso nem precisa de forro, tá? Pro forro do fundo, eu vou dobrar a parte do fundo, a parte de trás, no meio e corto o fundo na malha de algodão. Agora, eu vou passar aqui a costura, né? Frente do tecido com frente do tecido. E a mesma coisa pro forrinho, tá? Eu vou colocar agora a parte do forro. E agora frente com frente do forro juntinhos. E vou passar uma costura. Meninas, eu fiz um errinho aqui nessa parte. Eu comecei a costurando pela parte do forro. Mas esse forro, ele tem muita elasticidade. Então, começou a entortar. Aí eu tirei da máquina e virei e costurei pela parte do tecido, tá? Sempre eu prefiro colocar a parte do tecido pra cima. Pra não esticar muito a parte do forro. Então, aí, ó, eu consertei, botei a parte do tecido pra cima, passei uma costura na overlock bonitinho, e agora eu vou pra reta e vou passar um pesponto somente aqui, ó, na parte mesmo do tecido sem o forro. Eu não costuro o forro por cima, não, porque senão ele vai ficar com ondulaçãozinha. Tá vendo? Aqui ele ficou bem lisinho. Eu aproveitei e dei um pespontozinho também nas duas, no forro, com o tecido bem na pontinha, tá? Coloco os dois bonitinhos juntos, né? Agora eu vou colocar forro contra forro. Tinha dele na overlock. E vou colocar aqui, ó, na parte da frente, como a gente faz pra calcinha normal. Eu vou passar ele na overlock rapidinho e vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar um pesponto depois na reta. Sempre, gente, eu não pesponto o forro com o tecido. Eu só pesponto mesmo a parte do tecido por cima da costura, porque já dá uma segurada e eu acho que fica com a impressão que fica menos grosso, né? Vai de gosto. Se vocês quiserem pespontar os dois juntos, também pode. E eu já aproveito sempre e eu dou uma pespontada na reta, direto, né, na pontinha do tecido, porque esse press-ponto eu vou quase cortar ele depois, o press-ponto
do forro com tecido, né? Então, bora lá. Agora eu vou colocar as duas laterais. Atenção, a parte menorzinha para cima e a parte maiorzinha para as pernas. Eu gosto de marcar assim com essas pinçazinhas, porque já me aconteceu de colocar ele virado. Aí depois para descosturar, principalmente se for esse cirrê assim, que aqui na Bélgica nós chamamos ele de... Como é que se chama? É lac, porque é brilhante, né? Ou tecido que tem o look de látex. Então eu marco agora para evitar somente de não botar errado. Eu me ajudo sempre com a pinça, porque esse tecido é bom para correr, gente, horrível. Pronto, dei uma passadinha aqui na overlock. Vocês vão poder escolher, meninas, se vocês vão querer colocar um press ponto depois ou não. Eu, às vezes, coloco press ponto. Nesse aqui eu press pontei, mas na realidade, na lateral não precisa press pontar, porque quando nós vamos fazer a costura nas 3 pontinhos, vocês vão ver que não serve de nada, só fica mais grosso. Então, na realidade, não é obrigatório de press pontar as laterais, tá? Pronto, meninas, agora vamos dar uma olhadinha aqui, né, na minha marquinha. Eu coloquei na minha máquina essa fita métrica, né, e ela fica, assim, uma distância de 13 centímetros da ponta da minha máquina. O meu elástico tem 9 milímetros e eu vou puxar aqui, ó, só 1,5 centímetros a cada vez. Então, eu já vou colocar, vou levantar a minha agulha e diretamente eu vou colocar o meu elástico embaixo da minha agulha, deixando passar meio centímetrozinho. Aí, botei minha agulha dentro e vou puxar meu 1,5 centímetros na minha calcinha todinha. Ou na minha tanga, né? Porque calcinha é pra mulher, isso daqui é pra homens. Homens sexys, lindos, maravilhosos. Ui! Pena que o meu não gosta, gente. Queria tanto que ele gostasse. Vamos passar essa parte. Pulando. Ai, meu Deus do céu. Meninas, eu não vou mostrar a parte toda, né? Vocês já viram como é que bota o elástico. Então, vocês vão passar na outra perna e na cintura. E vamos configurar a nossa maquininha, né? As 3 pontinhos para poder rebater esse elástico sem problemas. Não tem dificuldade nenhuma, como vocês vão poder ver. Olha aqui, ó. Toda batidinha, bonitinho, né? Como eu já disse para vocês, eu prespontei esse, mas não é necessário de prespontar na lateral. Então, como é que eu vou bater esse elástico agora? Eu vou começar pela costurinha, né, da parte de trás. E eu vou rebater somente o elástico das pernas, tá? Não precisa puxar o tecido, você vai alisar somente o elástico na calcinha. Quando você vai bater o primeiro, não precisa ter muita chiada, né? Eu dou 2 pontinhos parados e vou aí passar uma costura no 3 pontinhos para rebater o elástico todo até chegar na costura da frente. Quando eu chego na costura da frente, eu dou 3 pontinhos somente, indo e voltando para parado. Eu não vou e volto não, eu fico paradinha ali, né? Para depois ele não descosturar. E vou fazer a mesma coisa na outra perna.
Voltando aqui, meninas, na segunda perna, eu esqueci de mostrar pra vocês aqui, ó. Eu botei quase o meu ponto maior na altura e 1,3 na largura. E a tensão eu botei em 3, tá? Porque é bem leve pra minha máquina. Aí pronto, vou bater a outra perna bonitinho, coloco minha etiquetazinha. E vou prespontar tudo sem problemas, tá? Somente, como eu já disse pra vocês, da parte da costura de trás até a parte da costura da frente. Agora eu corto as linhas tudinho, né? Porque quando eu já vou passar aqui, já vou dando o acabamento e eu vou rebater o elástico da frente, tá? O elástico da cintura. Essa parte aqui a gente tem que fazer muita atenção, porque eu vou bater primeiro, eu vou começar pela parte da costura, né? A parte de trás, que eu sempre coloco aqui nessa costurinha, pra não ficar aquele montinhozinho. Aí fica legal. Então, eu vou dar um ponto parado no 3 pontinhos agora aqui, nessa costura, tá? E vou costurar até a costura do outro lado da parte de trás. Quando eu vou chegar na costura, eu vou dar só um acabamentozinho de ida e volta, né? E eu vou parar aqui na partezinha da costura, onde vocês estão vendo aqui que eu botei a minha mão, né? Eu vou alisando devagarinho. Quando eu cheguei nessa costura, eu paro, eu dou um ponto parado. Pelo amor de Deus, não dê 3, 4 não, porque senão vai rasgar o tecido, tá? É só ir e voltar paradinho, ele não pode andar. Aí, nesse momento, eu vou alisar bem as duas partes da lateral juntinhas. Não precisa sobrepor, mas elas têm que ficar bem juntinhas mesmo, sem espaço. O molde já foi feito pro elástico de 9 centímetros. Vocês podem ver que não fica espaço nenhum, fica coladinho. Se vocês vão colocar um elástico menor, vão ter que tirar a diferença, tá? Aí, eu subi um pouquinho, botei a costura no meio das duas costuras da overlock e vou rebater, entendeu? Não pode ficar torto, não. Chegou na costura da frente, eu paro, levanto de novo, coloco só na pontinha da overlock, rebato. Chegou na outra lateral, a mesma coisa, né? Eu paro na costura, né? Faço um ponto parado, levanto a minha agulha, coloco ela no meio da costura da lateral e faço o press-ponto. Isso vai fazer que sua peça vai ficar limpinha. Não vai ficar como muitas peças que a gente vê, um bocado de costura, uma por cima da outra, feia no meio. Eu acho muito feio. Então, aí, ó, rebateu o elástico, acabou. A nossa tanguinha masculina está pronta. Se vocês quiserem que eu venha fazer o gafe para mulher trans, não esqueçam de dizer aqui embaixo, tá? Thaís, faz o vídeo para as meninas trans pra gente da calcinha da mulher trans e eu vou fazer para vocês. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, envia para aquela amiga que tá precisando, pro grupo, e o molde está aqui embaixo na descrição do vídeo no tamanho M. Eu fiz ele no tamanho 5, até o tamanho 5G. Ele tá graduado normalmente, mas aqui embaixo vocês vão receber ele no tamanho M. Se tiver questões, outras coisas, bota aqui nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijinhos!